que na semana anterior, ou na mesma semana, não me lembro bem, 22 parlamentares foram procurar a Esther no MGI, cobrando uma solução. Vários deles colocaram uma série de informações na mídia, nas suas mídias, nas suas redes sociais, dizendo que havia um compromisso do governo de valorização dos técnicos administrativos e apresentação de alguma proposta para os docentes. O Camilo cansou de avisar isso nas redes, fez todo aquele show, né, que a gente viu, e durante a audiência foram representantes do MGI e do MEC, que reafirmaram as mesmas coisas, que haveria valorização dos técnicos, que haveria reajuste dos docentes e que o governo estaria disposto a, de fato, acabar com a greve. Ele chegou a dizer isso: nós vamos acabar com a greve com a proposta que nós vamos apresentar. E aí no dia 19 pela manhã, nos surpreendeu a apresentação, porque o governo começa dizendo os acordos que ele tinha com a gente, os 19 padrões, os 12 meses de intertício, aceitar a correlação direta para todos, não ter mais correlação indireta para os percentuais de IQ, que é a titulação dos docentes, no caso dos técnicos é o IQ. E aí começou o outro lado da moeda, né? Quando ele começa a demonstrar o profundo desrespeito pelo segmento técnico-administrativo. Por que eu digo profundo desrespeito? Porque ele desrespeitou tudo aquilo que ele falou. Ninguém pediu para ele ir na mídia, ninguém pediu para ele ir no Congresso, e ele veio afirmando isso direto. Só que ele apresenta uma proposta que não recompõe as perdas, não estabelece uma série de compromissos que a gente construiu no GT de reestruturação. Nós passamos o mês inteiro de março para aprovar aquele relatório que todo mundo já conhece, e lamentavelmente ele negou a maior parte do relatório, e depois ainda foi para a mídia dizer que tinha aceito 9 das 12 propostas. Não é verdade. Quais são os itens que ele não nos concedeu? A redução, a gente havia proposto a redução para 3 níveis de classificação, ele manteve os 5, só que ele não manteve o acordo do GT, que era manter a mesma proporção salarial das letras A e B e das letras C e D. Ele rompe com isso. Ao invés de 40 A e B, 60 C e D, ele diferenciou 35 para A, 40 para B, 50 para C e 60 para D. E isso a gente foi analisar depois qual o motivo. Porque ele retira dessa relação e coloca no reajuste, para tentar dar um reajuste um pouco melhor, porque seria bem pior se ele mantivesse essa correlação com a letra E. E aí a gente foi aprofundando o simulador que a gente preparou lá naquele GT. Na hora a gente teve que desmentir o governo, que disse que estava aplicando 5 bilhões, mas na verdade o que ele aplicou nessa proposta que ele apresentou não são 5 bilhões, são 2 bilhões e 700. Ou seja, os 2 bilhões que tinham no dia 22 se transformaram em 2 bilhões e 700. E isso é ruim porque rompeu com qualquer diálogo anterior, rompeu com o GT. E na mesa nós afirmamos claramente: essa proposta não atende, não chega nem perto dos 34,32%, que é a recomposição que vocês têm em mãos, e vocês ainda não concedem o RSC. O RSC eles apresentaram na mesa, que era discussão futura, quando passaram o mês inteiro de março dizendo que já estava dado a RSC. Então, de novo, eles rompem com o diálogo que havia sido feito e estabelece que a RSC não há posição ainda do governo favorável a esse mecanismo. Eles nem apresentam uma recomposição salarial para os técnicos decente e nem concordam em implementar o RSC. Os outros itens da pauta que não tem incidência orçamentária sequer trataram na mesa. Vou falar, e no final da mesa, nós dissemos para eles: queremos marcar uma nova audiência. E eles falaram: não vou marcar agora não. Primeiro vocês vão ter que ter a resposta das bases. A gente falou: não, essa proposta não vai ser aceita. Ah não, consulta as bases, porque de repente a base vai votar contra vocês. E a gente não tinha entendido a piada, ele riu. À tarde é que a gente foi entender a piada. Quando eles foram apresentar a proposta dos docentes, o que estava dado? Eles apresentaram uma proposta minimamente para se dialogar, não era uma proposta desrespeitosa, e aí a gente viu que era um jogo do governo, que era nos dividir, e aquele risinho era exatamente achando que a base do Sinasec ia se dividir, ia rachar. Porque eles apresentam o mesmo reajuste de 13 por 12,8% que ele deu para os técnicos, eles apresentam para os docentes. Só que isso só aumenta a distorção. Porque se você tem uma categoria que tem 22% de perdas e a outra de 34%, quando você dá o mesmo reajuste, você mantém a mesma distorção anterior. E só para que vocês tenham uma ideia, são menos docentes que técnicos administrativos. São 150 mil no total, né? Magistério Superior e EBTT. E nos técnicos administrativos são 224. E aí eles gastam com os técnicos administrativos 2,7 bilhões e com os docentes 6 bilhões. Eles acharam que iam nos dividir.
Só que o comando de greve, assim que os negociadores já saíram da mesa, já saíram dizendo que aquela proposta não era aceitável, era desrespeitosa e que a gente ia ter uma proposta só para a categoria, e é isso que o comando de greve está colocando nas redes e encaminhando para todo mundo. É necessário que a gente tenha a construção de uma greve, radicalize, e é bom que se diga que a greve está vitoriosa, porque não tinha proposta nenhuma para os docentes, já saiu. Eles tentaram nos dividir, mas nós não vamos arredar pé dessa greve enquanto eles não atenderem a categoria como um todo, porque nós fazemos parte de uma mesma categoria. Esse é o discurso que o Comando Nacional de Greve, é o mesmo que o nosso comando está fazendo, e é preciso que a gente tenha em mente que eles estão tentando, infelizmente, uma tática que os piores governos de direita tentaram. E, lamentavelmente, é o discurso que contradiz toda a prática do mês anterior de sentar à mesa, construir uma proposta efetivamente. Eu vou ler aqui rapidamente. No caso dos docentes, eles ainda tentaram seduzir ainda mais o segmento, que era o fim do ponto, que não tinha nenhuma perspectiva, e que também era fazer um debate sobre a revogação da 983, que eles sabem que os docentes também têm esse interesse. Só que eles disseram que iam apresentar na segunda-feira, foi anteontem, né? Eles iam apresentar como é que se daria isso, não apresentaram nada ainda.